coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E hoje nós vamos levar mais um estudo, que é o 66º estudo sobre a palavra de Deus e de Jesus Cristo, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. E para dar início, eu vou louvar o hino 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma que o amante cuidou. As 99 deixou do aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Para a meditação de todos, os irmãos e os amados ouvintes que estão me escutando, eu vou deixar todo o Salmo 100, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Este foi todo o Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5, que o nosso Deus nos abençoe. Amados irmãos, para vocês acessar o canal do YouTube do irmão Zito de Limoeiro, aí vocês têm que apertar o dedinho aí embaixo, no sininho, aperta o sininho aí embaixo, do lado direito, mais em cima coloque todas, e do lado esquerdo vocês colocam um like em qual pregação que vocês querem escutar, ou estudo evangélico. Amém? Hoje são 4 de junho de 2022, sábado. Vamos começar o 66º estudo bíblico, falando sobre a palavra, tanto no Novo como no Velho Testamento. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Resposta, letra A: está escrito no livro de Salmos, número 100 e o versículo 5. Letra B: no número 25 e o versículo 20. Letra C: no número 119 e o versículo 105. Ou letra D: no número 26 e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos,
número 119 e o versículo é o 105. Segunda pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: isto te será de sinal da parte do Senhor, do que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiante-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Resposta, letra A, está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 21 e versículo 7. Letra B, no livro de 2 Reis, capítulo 20 e o versículo de número 8. Letra C, no capítulo 20 e o versículo 4. Ou letra D, no capítulo 20 e o versículo de número 9. Todos no livro de 2 Reis. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20, e o versículo é o de número 9. Terceira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurarás matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Resposta, letra A, está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 37. Letra B, no capítulo 9 e o versículo número 13. Letra C, no capítulo 9 e o versículo de número 27. Ou letra D, no capítulo 8 e o versículo de número 40. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o de número 37. Quarta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Resposta, letra A, está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26. Letra B, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Letra C, no capítulo 4, versículo 11. Ou letra D, no capítulo 5 e o versículo é o de número 43. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Quinta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 5. Letra B, no capítulo 2 e o versículo de número 1. Letra C, no capítulo 2 e o versículo de número 14. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no capítulo 1 e o versículo é o de número 1 do Evangelho de João. Sexta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: e o que é instruído da palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instruí? Resposta, letra A, está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6 e o versículo 16. Letra B, no capítulo 6 e o versículo 18. Letra C, no capítulo 6 e o versículo também é o de número 6. Ou letra D, no capítulo 6 e o versículo é o de número 10. Qual desses versículos, dessas letras, é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6 e o versículo é o de número 6. Sétima pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim:
E o que estava sentada sobre o trono e disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, era uma pergunta, onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: E o que estava sentado sobre o trono e disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1, letra B, no capítulo 21 e o versículo 8, letra C, no capítulo 21 e o versículo 5, ou letra D, no capítulo 21 e o versículo é o de número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo é o de número 5. Oitava pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: E a palavra desses roirá como gangrena, e entre os quais são Himeneu e Fileto? Resposta, letra A. Está escrito na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 ou de número 1. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 17. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 14. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na segunda epístola de 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo é o de número 17. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Nona pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovados, como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra de Deus? Resposta, letra A. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo número 15. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 4. Letra C, no capítulo 2 e o versículo de número 12. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo é o de número 15. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Décima pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedecem. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 20. Letra B, no capítulo 5 e o versículo 25. Letra C, no capítulo 5, versículo 32. Ou letra D, no capítulo 5 e o versículo 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e o versículo é o de número 32. 11ª pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreguidas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Resposta, letra A. Está escrito na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Letra B, no capítulo 4 e o versículo 7. Letra C, no capítulo 4 e o versículo 5. Ou letra D, no capítulo 4 e o versículo é o de número 2. Qual dessas letras é a resposta correta?
Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 2. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. 12ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo 8. Letra B, no capítulo 4 e o versículo de número 12. Letra C, no capítulo 4 e o versículo de número 10. Ou letra D, no capítulo 4 e o versículo de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu na letra B, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4 e o versículo é o de número 12, respondeu corretamente. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o 66º estudo bíblico, falando sobre a palavra do Senhor, no Velho e no Novo Testamento. Desde já, agradeço a atenção dos irmãos de diversas denominações e os amados ouvintes. Deixo para os irmãos um versículo muito conhecido que se encontra no livro de Salmos, de número 133, e o versículo 1. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E para os amados ouvintes da palavra do Senhor, deixo um versículo muito conhecido. Está escrito na epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 5, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje. E esta foi a palavra de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, em nome de Jesus. Amém.